No final do ano passado, 2024, eu comecei a ouvir os episódios de um podcast que tem lá no Spotify, mas ele tem em várias outras plataformas, inclusive no YouTube. Você encontra, né, esse podcast, um podcast chamado Escafandro, Escafandro Podcast, ou Podcast Escafandro, que é um podcast que vem com uma proposta de ser um jornalismo investigativo, um jornalismo que vem com uma proposta bem legal, bem criativa, eu diria. Eu gosto muito das sacadas, né, do editor do podcast. E esse episódio que saiu no início do ano passado, e eu só fui escutar ele no final do ano passado, 2024, minha cabeça explodiu. Do que se trata esse fenômeno? Um fenômeno chamado de shifting. E ele vai crescer bastante, ele vai se popularizar bastante a partir da pandemia. Durante a pandemia, então, vai ter uma difusão, um crescimento muito maior dentro desse período, né, da pandemia e tal, a galera isolada, quem podia, né, ficar isolada, então vai consumir mais esse conteúdo. Alguém vai achar estranho, mas imagina assim, imagina que se você tivesse a possibilidade de você se concentrar, você se auto-induzir em um sono, você dorme e tem toda uma técnica, e aí você dorme e utilizando essa técnica do shifting, você consegue acessar universos, mundos imaginários que você gostaria de conhecer. Ou então, como é falado durante o episódio, você pode construir o seu próprio mundo, como se fosse uma realidade, como se fosse um jogo. Quando você, por exemplo, como se fosse um super plano do Minecraft. E consegue imaginar essa parada? Consegue imaginar, visualizar isso? Você dormir, fechar os seus olhos, seu corpo tá aqui e tal, e de alguma forma a sua consciência, e eu realmente fechei os olhos, de alguma forma a sua consciência ela é transportada, você não morre, tá? A sua consciência ela é transportada para você acorda em um outro mundo. E a partir então desse novo mundo, desse outro mundo, você vai criar a sua própria, o seu próprio mundo, a sua imagem, a sua semelhança, basicamente. Já pensou se isso fosse possível? Então, a galera que pratica o shifting, eles acreditam realmente que isso seja possível. E grande parte, ouvindo o podcast, que as duas jornalistas lá que vão investigar a parada e vão levar para o podcast para a gente, né, descobrir essa parada, conforme elas vão cavando cada vez mais essa comunidade dentro do TikTok, elas vão descobrindo vários elementos, várias outras coisas que elas não sabiam. Inclusive, elas até conseguem conversar, elas conseguem ter acesso ali, ter contato com pessoas que já tinham uma certa experiência, pessoas de diferentes idades, inclusive até uma mulher com uma idade mais avançada, elas conseguem entrar em contato com essas pessoas que fazem parte dessa comunidade e uma dessas pessoas consegue ali se dispor a falar com elas para entrevistar, né, para falar como que funciona isso, como que é isso na prática, qual que é a sensação e tal. E assim, e o mais interessante é que dentro do TikTok você tem uma espécie de influenciadores do shifting, que parece, assim, ouvindo o podcast, ouvindo os exemplos que elas foram dando, as coisas que elas foram descobrindo, né, que existe toda uma técnica, existe todo palavras específicas que você utiliza, né, que você entra lá a galera que é mais experiente, a galera compartilha documentos de textos, por exemplo, de termos, de palavras, né, que você pode estar utilizando esses arquivos para você construir, no caso de você quiser construir do zero, você pode utilizar esses arquivos para você construir do zero, como se fossem uma espécie de manual de instruções para você montar, construir o seu próprio universo. Ou então, você pode acessar universos já compartilhados, mundos imaginários que já existem, que já estão pré-estabelecidos no nosso imaginário, que você pode compartilhar. Então, um desses mundos imaginários muito visitado, que inclusive muitos desses influenciadores frequentam, né, durante o shifting, e que a menina, inclusive, que dá entrevista para elas, fala que é Hogwarts, por exemplo.
É um dos universos mais frequentados, mais, digamos, visitados, eu diria, né? E a galera, e a forma como tanto a menina que é entrevistada, que não é uma influenciadora, ela só faz a prática e tal, a forma como ela descreve, a forma como ela fala é basicamente uma segunda vida. A pessoa, ela dorme e acorda numa segunda vida, num mundo alternativo, que é o mundo ideal, que eles até utilizam o termo, né, específico, é o mundo ideal, o mundo que ela idealiza, o mundo que ela sempre quis viver, mas nunca viveu, e que lá, por exemplo, ela fala, por exemplo, que no mundo, nesse mundo ideal, nesse mundo perfeito ela frequenta, que ela participa, ela tem uma vida, ela tem uma profissão, ela estuda, nesse mundo ela toca um instrumento que na vida real ela não toca, né? Então eu achei isso muito louco. De certa forma é bem interessante, parece, ao mesmo tempo parece uma história do Neil Gaiman, parece ao mesmo tempo um enredo também de um Black Mirror da vida, né? E eu fiquei muito impressionado com isso. E aí durante o episódio, durante o podcast, tem uma entrevista que elas fazem, inclusive com um psicólogo, que ele fala dessa prática, né, ser muito difundida entre adolescentes, jovens, adolescentes e jovens, e que é uma prática muito preocupante. Porque existem casos que muitos desses indivíduos que quando eles despertam desse mundo ideal, desse mundo que é idealizado, quando elas voltam, há uma grande chance das pessoas acordarem ali e começarem a desenvolver uma certa, como é que se diz, uma certa depressão. Porque lá no mundo idealizado, ela é isso, ela é aquilo, ela faz isso, ela faz aquilo, ela tem muito mais liberdade, né? Liberdade física de ir e vir, liberdade econômica, por exemplo, né? Liberdade emocional, enfim, de vários aspectos. A pessoa lá nesse mundo ideal do shifting, ela consegue projetar, né, os seus sentimentos, projetar, por exemplo, as suas expectativas. Então, esse psicólogo, ele fala ele até dá um nome lá específico, né, para que o shifting, ele se encaixa dentro dos estudos da psicologia, o shifting, ele se encaixa numa espécie de devaneio. E eu fiquei, assim, muito impressionado com essa parada, fiquei muito assustado que as pessoas, elas realmente se dispõem a aprender a dominar essa técnica. Ao mesmo tempo que o psicólogo, ele fala que é um tipo de devaneio, um devaneio muito complexo, me lembra também o que a galera chama de sonho desperto, né? A galera que... são vários elementos, né? Parece uma espécie de sonho desperto que a pessoa, utilizando essas técnicas, você pode utilizar, por exemplo, um som específico, alguma música. Por exemplo, as jornalistas falam que os praticantes de shifting, eles utilizam muito música binaural. Na verdade, não é nem música, né? É um som que você, inclusive até no YouTube, você encontra essa parada de músicas binaurais. Aí você tem lá, você quer música binaural para você dormir, aí você tem uma frequência específica. Então é um ruído que você escuta numa frequência específica, que dependendo da finalidade, você vai, por exemplo, para uma frequência X para concentração. Eu quero dormir. Aí tem uma outra frequência que vai induzir o sono. Então, os participantes, né, os praticantes, né, eu acho que a palavra certa seria isso. Os praticantes de shifting, eles utilizam, então, esse ruído binaural numa frequência específica, utilizando as técnicas, ela consegue adormecer, induzindo como se fosse uma auto-hipnose, ela induz esse sono e automaticamente ela consegue ter controle desse sonho desperto. E a parte quando ela fala, por exemplo, dos influenciadores de shifting, é muito, muito perigoso, muito desonesto, sabe? A forma como os influenciadores do TikTok, eles dão os relatos sobre as práticas ali nesse mundo imaginário, por assim dizer, né? E aí, pensando sobre isso, eu lembrei de alguns filmes, né? Algumas obras cinematográficas que falam, assim, algumas vão falar
de simulações, realidades simuladas, e é basicamente isso, mundos imaginários ou simulações, basicamente, dentro do Shift. Então, assim, pela ordem cronológica, eu gostaria de mostrar aqui, por exemplo, para quem não conhece, tá? É sempre para quem não teve a curiosidade de ir lá e assistir. Então, o primeiro filme que eu coloquei na minha lista é Matrix, ou The Matrix, de 99. É um filme que, quem não assistiu, me perdoe, mas já vou falar aqui o plot da história. É basicamente o protagonista, que é o Neo, interpretado pelo Keanu Reeves. Ele faz ali, ele tem uma dupla vida, né? É de dia, ele é um cara que trabalha numa empresa de softwares, por exemplo, e à noite ele é um hacker. Só que ele descobre, de uma forma muito louca, ele descobre que ele está vivendo dentro de uma simulação. E aí a galera começa a ir atrás dele, tanto a galera que quer, tipo, mostrar pra ele a realidade, e uma galera que quer sequestrar ele, pegar ele pra, digamos, pra manter ele dentro da simulação, monitorar ele pra pegar a galera que tá querendo libertar, digamos, libertar, fazer com que ele acorde dessa liberdade. E é nesse filme de 99, do primeiro filme, inclusive, que você tem a cena clássica, né, que o personagem do Lawrence Fishburne, né, o Morpheus, ele abre as duas mãos e mostra para ele fazer uma escolha. Ou ele escolhe tomar a pílula azul, ou seja, continuar na simulação, vivendo uma vida mentirosa, ou ele pode, por exemplo, escolher a pílula vermelha, a Red Pill. Então é daí que vem a parada do Red Pill, do filme Matrix, que foi inclusive distorcida, tá? Foi distorcida, inclusive. Depois de Matrix, tem 13º Andar, que eu descobri esse filme muito tempo depois que eu assisti The Matrix, e é curioso, porque 13º Andar, ele é de 2000, e é um filme que basicamente é a mesma parada do Matrix, só que, lógico que a história, ela é contada de forma diferente, mas a ideia é exatamente isso, 13º Andar, um filme que fala sobre uma máquina, que você se conecta a essa máquina e você vai para o mundo simulado. E aí, só que essa simulação, a gente vai perceber ao longo da narrativa do filme que há um limite para essa simulação. A simulação, ela vai até um certo ponto. E agora eu não me lembro por que se chama 13º Andar. Eu acho que fica no 13º andar, eu não lembro agora. Que a máquina fica no 13º andar, eu não lembro agora. Tem muito tempo que eu assisti esse filme, mas é um filme muito bom. É um filme tão bom quanto Matrix. Que inclusive, para quem não assistiu Matrix, o 13º Andar, ele é até mais fácil de compreender do que Matrix, porque Matrix, ele utiliza vários outros conceitos, um tanto quanto complexos, para quem não manja, por exemplo, de informática, por exemplo, de programas de informática, porque ele é muito filosófico, né? Matrix, ele é muito abstrato e ao mesmo tempo muito filosófico, eu diria. Na sequência, eu colocaria também A Origem, o famoso Inception, que criou até um termo, né? Criou até um verbo, Inception. Isso é muito Inception, né? A Origem, de 2010. A Origem é um filme muito, muito problemático, porque quando ele saiu, e até hoje, ele é um filme muito icônico, né? Do Nolan, do diretor Nolan. Ele é um filme que vem com uma proposta muito, que aparentemente, para a gente que assistiu na época, parecia uma ideia muito original, só que não, né? Basicamente, toda a ideia do filme A Origem, ela é inspirada, e eu não sei se rolou ali, por exemplo, um plágio, porque lembra muito o enredo de um anime, de um filme que é no formato de anime chamado Páprica. E eu coloco um parênteses aqui, eu coloco A Origem nessa lista aqui, e na frente colocaria Páprica, para quem nunca assistiu ou já assistiu A Origem, fazer uma comparação de Páprica. Páprica, inclusive, é mais antigo do que A Origem. Basicamente, A Origem talvez seja a obra mais próxima do que a gente tem do Shifting hoje, por exemplo. Que A Origem, ele não entra muito em detalhes. Basicamente, o governo americano, ele desenvolveu uma máquina, que era uma máquina que seria utilizada pelo exército, mas acabou sendo vendida clandestinamente e é utilizada por qualquer pessoa dentro do filme. Então, A Origem fala sobre uma máquina, uma tecnologia que foi desenvolvida, que você consegue conscientemente despertar dentro dos sonhos. Aí você tem as camadas dos sonhos. E aí você tem um limite de camadas que você pode ir. Depois desse limite é muito perigoso, porque se você for muito fundo
nas camadas dos sonhos, você pode ir cair no limbo, né? E aí você tem o protagonista, que é interpretado pelo Leonardo DiCaprio, que ele caiu nesse limbo, ele e a esposa dele, e eles ficaram lá por 70 anos, basicamente. Ele ficou 70 anos lá no sonho, e porque o tempo, né? O tempo é relativo, né? O tempo nos sonhos ele corre muito mais rápido do que despertado, do que o que a gente chama de... Quando a gente está despertado, a gente chama de... Como é que fala? Vigília? Acho que é vigília. Quando nós estamos despertos, a gente chama esse momento de vigília. Acho que é vigília que chama. E aí, quando nós estamos em vigília, nós estamos dormindo, né? Ou, enfim, vocês entenderam a parada. E basicamente, e aí tem uma cena muito emblemática lá no início do filme, que eles mostram, né? Eles entram dentro de um estabelecimento que aparentemente parece um estabelecimento ali, tipo um restaurante, um bar, alguma coisa nesse sentido. E quando eles entram no fundo do bar, tem uma galera que é clandestino, óbvio, uma galera viciada nesse aparelho que a galera só consegue viver nos sonhos, basicamente. Então a pessoa vai lá, paga para ficar nos sonhos, né? Então, porque eu acredito que... Por que a galera é viciada nos sonhos? Porque dentro dos sonhos não há um limite. A pessoa pode construir o próprio mundo dela e ela vai viver, né, profundamente dormindo, porque também tem lá quando você pluga, né, a máquina no seu corpo, lá, alguma coisa assim, parece que ela induz ao sono. Aí você fica lá algumas horas, né, vivendo ali dentro dos sonhos, depois você volta para a vida normal. Acho que é basicamente isso. E eu lembrei dessa cena muito emblemática do filme A Origem. E Páprica fala sobre é como se fosse um bandido dos sonhos. É um terrorista que invade os sonhos das pessoas e comete alguns crimes. E aí algumas pessoas começam a morrer. E que inclusive é uma história muito bacana, muito legal. A forma como vai os efeitos, é uma animação muito bem feita, inclusive. Eu não lembro agora o ano o ano que foi lançado Páprica, mas acha facilmente aí em algum desses streaming da vida. Outro filme na sequência de 2011 é Contra o Tempo, me perdoem, mas o nome do ator que é o protagonista, agora não me recordo o nome dele. E esse filme, basicamente, ele embarca num trem e o trem explode. E aí ele fica voltando, lembra muito, inclusive, o Feitiço do Tempo, né? O Dia da Marmota, o Feitiço do Tempo. E aí ele volta no tempo, só que é uma simulação. Ele volta no tempo, toda vez que o trem explode, ele volta, ele revive, e aí o objetivo dele é descobrir onde está a bomba e quem que colocou aquela bomba. Então é frenético, é muito, muito, muito bem escrito, e eu gosto muito desse filme, apesar de ter assistido ele poucas vezes, mas é um filme muito bom, né? Contra o Tempo, de 2011. Outro filme que ficou ali errado, a cronologia, que é de 2009, e eu falei que estava na cronologia, então chega, acabou, não tem mais cronologia aqui, que é Gamer, que traduzido, eu acho que na tradução do título ficou O Jogo, alguma coisa assim, O Jogador, acho que é O Jogador. Gamer, de 2009, protagonizado por Geraldinho Butler. O Gerald Butler, para quem não está relacionando o nome do ator com a cara do ator, a cara e crachá, o Gerald Butler foi o cara que fez o Rei Leônidas lá no 300 de Esparta, por exemplo. Aí depois de 300 de Esparta, ele só fez filme bosta. Enfim, desculpa, mas tem que ser sincero aqui. E The Gamer, ou Gamer, de 2009, é um desses filmes que ele acertou a mão, escolheu um papel bacana para ele, que tá dentro do perfil dele. Que é basicamente assim, ele é humano, e aí eles desenvolveram uma tecnologia que eles utilizam o corpo desse cara, utilizam o cérebro dele, e pessoas pagam, é como um jogo online, é como se fosse um COD, só que é um COD com pessoas vivas. Aí a galera paga, tem acesso lá ao jogo, né, joga lá online, paga o jogo, baixa o jogo e começa a jogar. E aí a pessoa passa então a controlar o corpo e a mente do Gerard Butler, o Geraldinho Butler. E faz muito tempo que eu assisti esse filme, então eu não vou me recordar aqui, basicamente, da história, da origem do personagem, mas basicamente é isso. É como se fosse um COD, né, da vida real, que a galera controla pessoas reais mesmo. E o cara que controla ele é muito bom. Cada pessoa que você controla, se eu não estiver enganado, tem uma skill
natural. Então, o cara é forte porque naturalmente aquele boneco humano que você está usando, ele é forte. Ele é veloz porque naturalmente ele é veloz. E o personagem ali, né, que o Gerard Butler ele controla, ele é basicamente muito bom no jogo. Então ele sai matando basicamente todo mundo. E quem joga com ele, quem controla ele sempre vence a partida do jogo ali, basicamente. Então, The Gamer, ou Gamer, acho que é Gamer o nome do filme, 2009, muito bom, excelente filme. Não tem muita coisa a ver com shifting, mas tá ali tangeando basicamente o assunto. E o meu preferido dessa lista, que é o filme mais bizarro também, mais louco, mais assim, louco, muito abstrato, que é, o nome do filme é esse, O Mundo Imaginário do Dr. Parnasso, também de 2009, então a cronologia aqui esquece, acabou, não tem mais. O Mundo Imaginário do Dr. Parnassus, esse filme, ele é estrelado pelo Heath Ledger, né, saudoso Heath Ledger. Aí tem um detalhe muito triste sobre esse filme, porque esse filme, ele estava gravando esse filme, inclusive, ele é muito amigo do diretor do filme, né, os dois eram muito amigos, e ele ajuda também o diretor a construir o roteiro do filme. E é um filme muito abstrato, um filme muito louco, um filme que fala sonhos, basicamente. Esse Dr. Parnassus, ele tem lá a premissa de que ele consegue projetar, colocar as pessoas dentro do seu próprio mundo imaginário, idealizado, hiperidealizado, e as pessoas pagam para o Dr. Parnassus para ter ali questões de minutos mesmo, questões de minutos para ter acesso a esse mundo maravilhoso, esse mundo imaginário, como se fosse uma versão do mundo de Alice, por exemplo, Alice no País das Maravilhas, né, basicamente. Eu não me recordo agora qual que é o título original desse filme, não vou me atentar a isso. Basicamente, o filme é muito louco, porque o personagem do Heath Ledger, no final do filme, eles tiveram que fazer algumas mudanças no final do filme, que tem uma cena em que o Heath Ledger, ele acaba caindo no mundo imaginário do Dr. Parnasso, em que como é que fala? Ele projeta os sentimentos e os desejos das pessoas que acessam o mundo, né, do Dr. Parnassus, e ele cai nesse mundo. E aí ele tem que correr, porque uma galera tá correndo atrás dele. E aí, durante o filme, eles tiveram que fazer ali algumas mudanças, eles tiveram que fazer ali umas adaptações no roteiro, porque justamente no momento em que estava sendo gravado o filme, ele morre, ele falece sem concluir o filme. E aí, então, o diretor, ele rapidamente chama 2 outros atores fodásticos para fazer essa substituição improvisada do Heath Ledger, que é o Jude Law. Em algum momento aparece a cara do Jude Law, né? Tipo, tá lá o Heath Ledger e de repente você vê o Jude Law. E de repente muda o Johnny Depp, por exemplo. Então, esses 2 atores, eles foram chamados, né, para fazer essa substituição improvisada do Heath Ledger. É muito louco, porque no momento em que o personagem do Heath Ledger, quando ele aparece no filme, é muito louco, porque ele aparece exatamente como a carta do tarô, do enforcado. Ele aparece de cabeça para baixo, né, com o pé assim amarrado de cabeça para baixo. É de cabeça para baixo? Eu não lembro agora se é de cabeça para baixo ou se ele está enforcado. Ele aparece, eu sei, não lembro agora se é de cabeça para baixo ou se é enforcado debaixo de uma ponte, que é uns caras lá que ele tinha uma dívida lá, alguma coisa nesse sentido, que eles pegaram ele e fizeram isso com ele. E durante a gravação do filme o cara morre. Então, assim, é muito louco, muito louco. Esse filme, O Mundo Imaginário do Dr. Parnassus, recomendo demais, demais. Se você gosta de tipo assim, Alice no País das Maravilhas, só que muito mais louco, esse filme é altamente recomendado para vocês. Enfim, então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do tema. Não aprofundei muito, porque o objetivo aqui é indicar as obras. Eu vou deixar na descrição, né, do vídeo aqui, eu vou deixar o link para vocês ouvirem, o link inclusive do YouTube, que tem no YouTube, para vocês ouvirem e tirarem as suas próprias conclusões sobre o shifting. E se você já conhecia esse shifting, né, essa prática do shifting, coloca aí nos comentários o que você acha, se você conhece alguém, se você viu alguém comentando sobre isso, né, lá nessa plataforma
plataforma aí do TikTok. E se você não conhecia, coloca aí, né, o seu comentário de algum outro filme que fez você lembrar, né, sobre essa temática de simulações ou mundos imaginários, basicamente. Valeu, eu fico por aqui. Até a próxima. Lembrei. Deixa o like, tá? O like é muito importante. Se você é novo, se inscreve no canal, dá essa força aí pra gente, se inscreve, assina o sininho e compartilha esse vídeo com outras pessoas. E tem mais 2 vídeos aqui pra você ficar de boas. É nóis, ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau. Fui.